Achei que estava aqui antes, eles não estavam não. Eu abri o carro na garagem, falei, uai. Abri, era deles, né? Eu falei, entrou lá por trás, eu viria por aqui, eu nem desci, né? Só chegando agora. Aí eu apaguei as luzes lá de cima, eu sempre falo, ai meu Deus, eu sou mongol, se eu esqueci, sempre acontece às vezes uma coisa ou outra, quando ele é um sistema meio de, né? Todo mundo não fica muito agradável. Aí tem 201 lá em cima, eu apaguei tudo do andar de cima e as pastas ali, tinha de um ali. Se deixar um negócio, seja o que for, é um. Ou mesmo, né, que eu também, o que é a gente avaliar o não esquecer das coisas, que também eu gosto, mesmo que se esqueça, eu gosto que as coisas sejam faladas, para entender como que o cérebro responde às coisas minuciosas, às coisas basais, e até que ponto você ultrapassar algumas saturações implica de fato você esquecer uma coisa que implica um 110, 220, né? Tudo é um 110, 220, né? Até que ponto vira, né, algumas desbravações viram, né, bomba para todo mundo, né? Do que virou, de onde o apocalipse vem, de onde o tsunami vem. Se fosse assim ou assado, aparentemente, né, entre causa e efeito de gerarem morros, vulcões ou questões entre alturas e profundidades, há quem justifique algumas questões, mas quando a tragédia implica, né, muita largura, né, muito cabide de emprego, muita largura de gasto, e quando isso implica destruir completamente a vida de uma pessoa, sendo que a minuciosidade real deve ser computada perante cabeça, capacidade independente, a condição intelectual, o que se permite ou deveria permitir, o que é um valor intelectual considerado, a quem acatar poder justificar, revogar regras, né, que são medidas provisórias, a quem linearidade e tal, entre censos, probabilidades parciais que convidam que enxugar, não enxugar, desbravar clima, trânsito temporal variado, sobre critério do que são as pessoas se tornarem participativas ou conscientes, que momento é o sujeito ativo, é o sapiental delinquente conforme, que se faz regressivo, saturado nas costas de quem, o que viram novos grupos, novas populações, engenhocamento, lixoteca instrumental nas costas de quem, o que vira imposição a quem, o governo não fez isso, mas e na sua casa, né? O que é entre medicina e não necessariamente quando virar para o seu filho tem que ter essa lavoura dessa droga. Mas e se não tivesse essa droga e como chegou até essa droga, quantas minuciosidades, medicamentos, camuflagens totais, independente de genética e tudo, é uma reatividade. Radiativo, não radiativo, todas as coisas que harmonizam, sinfonizam, né? O componente laico-geneticista, quem justifique necessidade racial comprovatória ou tradicionalista, que subsistencia a racialidade, né? Que é a classicização frequencial, temporal, né? Que é o tradicionalismo sem frequência, quem justifica habilidades ou componentes que se tornaram metodologicamente, né, tecnicizadores. Qual é o método? Causa e efeito. Amor, e qual é o efeito da economia? Faça-se economia, né? Há quem justifique sociologia utópica, né? Aí perguntemos questões. Se o dinheiro não estiver sobrando, ou caso imediatismos de agudos, a barriga roncando, ou mais fudendo ou sempre fudendo, fodem não fudendo, fodem fudendo, né? Qual é o meu melhor? Meu é o que gastou, o que não gastou, é o que está no cosmo elementar, que já abduziu, que ressurreiçoriza, né? Questões minuciosas sobre todas essas pautas, quando o efeito dominó, a quem justificar, deixem que sature, estimulem que sature, depois na hora de cair é só carregar, né? A quem justifique o interobservar, dizer que o corpo desse é aquele, quem tem não tem, quando efeito dominó é tragédia para que se torne excluído, desespaciado, desperiodizado, desclassificado totalmente a quem fizeram homens e mulheres, independente de Maria, né? A quem Joãozinho, José ou qualquer coisa, independente de Jesus, sobrar efeito a Deus, ante Deus, né? Quando a largura, as fazendas largas, os bichos de quatro, quando bípedes, né?
Justificaram caga ali, cata aqui, justificou repetir, não repetir, fizeram um mapa metabólico, uma desgraça total. A quem justifica subir na merda do outro, descer na merda do outro, comer da merda do outro, que vira campo fotossintético, anaeróbio, aeróbio, toda essa merda estimulada. A quem justifique protocolaridade isocinética, isométrica, isotônica, né? Ou qualquer emerdalhamento, né? Subatomível, né? Macro pré-acidificado, né? Se não tem o Cristo, mas aí surgiu antes e depois, opa, né? Quem justifica judeu qualquer coisa, né? A rei dos judeus, não, era o rei de tudo. Ou a quem justifica, se era judeu, teria sido rei, né? Ou a quem atribuiu ser judeu, porque senão teria ficado, a morte já não existia, a acidentabilidade é quem justifique. Quem justifique determinismo e impostação, olhando os gradios, né? Multigalaxidáveis, quem é o humano, né? Causa e efeito de acidentabilidade e condição real. Sobre o milagre ou quando o valor, né? A quem justifique, basta que entre ou mesmo reaja mostrologicamente. Ou sobre questões tais, quando uma coisa é feita dominó e dizer que, né? Em que momento o vácuo, queda livre, vazio, né? Arrefecências fracionárias a quem justifique, né? Tá morto, tá vivo, tá morto, tá estático a quem justifique. Dinâmica, elementar, qualquer coisa que entenda o sopro, a fala e achar que a fala, né? Entre Babel e Desbabel, logo ali, todo mundo é logo ali, mas como assim? Quando você se depara com, né? Idioma, sensoriais instintos, entra aqui em idioma e quando não abrem mão de seus racismos e a quem justifica o racismo na terra do outro já desraciado, como tal de cristãos novos, a quem judeus refugiados. Ficou, opa, correu por quê? Então, o que virá quem justificar? Paradoxo não paradoxo da exploração porque fugiu, né? Ou a capacitância, dizer em que momento a condição implica o olho para trás, quem diz que o cu não responde, não enxerga, como está em tal lugar, em tendência de quem é apostolagem primeira e crucificaram, né? Segunda, mas naquele momento o Cristo era vivo, se não era esse Cristo, era aquele Cristo. E a quem vira sobrar internovos desconhecidos sobre teorias de, né, instrumentalidade deixada, né, entre pirâmides, né, engenhocas, né, quando água, fogo, terra e ar e condição nas margens, né, planos, aparentemente coisas simples, né, agropecuária, qualquer coisa assim. Toma o leite, não toma carne, economiza, corta o pedacinho da perninha do bichinho, deixa cicatrizar. Né? O que é o polimento diário da foda livre, escrota, quem justifique gostar de cheirar merda e se tornar sintomático, independente de fuder, sair sempre fudido, né? Como dizia ali, nasceu com cabaço, mas já tem um HIV do pai e da mãe. Dos meio grávidos, nasce folicularizado na barriga, nunca fudeu, já tem que abrir a barriguinha da criança, mas já é fudido. Uma fusão assim, assado, desejou o filho, mas morreu na barriga, né? É o outro sexo, mas não é questão de sexualidade, é uma questão, também não é o espírito, também não é o corpo. Engravida, mas não gosta, engravidou, e falou que não era, né? Questões muito engraçadas que virou uma fartura e uma palhaçada muito grande, né? E quando essas coisas implicam em saturar e estimular, até que ponto estimulamos a constante, que se perdeu em fracionalidade variável, que vira espectro civilizatório truncado entre as inéditas, a quem justifique o subatômico dizer do qual somos cegos, quando não é o efeito de estar entre inimigos ou achando não ser inimigos, ou aparentemente sobre algum critério protocolar, me observou, soube me tocar, fingiu, mas etiquetou. Entre aspas, comprou meu trabalho, vendeu meu trabalho, eu estava logo ali, logo aqui. A informação de fato destitui e exclui. A falta de informação, a negligência, questões tais. Quando entra agressão e não agressão, e as questões corporais que mesmo
Os limites da coisa de dizer assim, foi estimulada, o que representa para mim? Sendo que eu tendo certeza constante de quem eu sou, independente do que classifiquei como linhagem sagrada, o que sobra quando você não quer voltar lá, Satoru ir lá, estava fazendo além, estava sendo percebido isso, fulano esse, aquele já entenderam isso, aquilo. Quando colocado na condição de miséria, condição, enfia-se uma cesta básica. É algo muito grave, eu penso. Destituído um trabalho, destituir onde tem fartura e deixou o trabalho aberto e para todo mundo. É algo muito grave. Quem são os institucionados e todos os avisados que se tornaram negligentes na mesma classe, fingidos também de jurídicos que não mostraram a cara e continuaram etiquetando todos os bandidos e recebendo deles? Cadê a roleta russa, os filhinhos deles e a cara de todos eles? Quando eu falei que eu era linhagem, quando eu nem falei que eu era linhagem sagrada, entregando as verdades, falando das necessidades, nenhum deles jogou uma pelanquinha de comidinha. Eles não chegam em tempo. Quando que eles chegaram em tempo? Num dado momento obedeceu. O erro de obedecer, eu dizer, num dado momento esse já estava, ou esse entrou primeiro, efetivou, veteranou. Muito grave, não é? Muito grave, eu penso. Quando num dado momento, o que você deseja para essa pessoa, para todos esses que te causaram vergonha? A morte deles. Então, quando regras e antirregras ou condições minuciosas que se façam irrevogáveis, vai proliferar mais um filho da puta. Mas como se isso daqui implica numa complexidade para um filho nascer e ser adequado a isso, aquilo? Como que gerou miséria? Se todo mundo está ouvindo aqui nesse dado momento, cada um dentro da sua casa, rua é para passar, trabalho não entra, se o dono não entra, empregado nem acontece. Se tem o dono, empregado é empregado. Se tem o dono é dono e não vai existir empregado sem ter dono. Ou a quem justifique multi-originalidade. Questões sobre esta ortodoxização aparentemente racionalizável, que entre coisificadores de demônios, a quem justifiquem ganharem levezas de bichos independentes, né? Geneticamente, a jogatina da antibiologia para os sempre biológicos indecifráveis, né? Temos uma pauta bem agregatória sobre isso daí, sobre o que é reprotocolar o acerto de contas aqui em cadeia aberta e fechada, sobre a sentença. Num dado momento, né, o cego inconsciente crucificado se vira doutor na área de direito, guerrilheiro sobre totalitarista inédito, né? Perguntemos, cadê os casais e os isolados totais e a prestação de conta? Minuciosidade que trazemos da pauta, aonde muito grave terem me colocado na condição de empregada de nada e ainda empregada doméstica. Me colocaram uma condição de exclusão e de escravidão tão escrota, e para conhecer o mais baixo escalão da podridão, que mesmo são subalternos desclassificados, prostituidores como prostituídos, destituídos de consideração, que destitui a minha avó e o meu avô no mínimo, sobre o critério de educação e a flexibilização que eles inclusive me deram, independência absoluta perante, inclusive, como eles se colocaram na condição de igreja, a minha avó. Ele se colocou, e ainda que não tivera se colocado, né? Assim ficam colocados. Quando é que alguns se colocaram, né? Perguntemos, né? Basta um fator de infidelidade ou trair primeiro para não serem traídos? Tem essa teoria, né? Ou fingir que eles veem verdade na mulher, altura na mulher, para poder terem esse temor e dizer que, né, tomaram um tapinha no bumbum e dizer que constantemente apertadinho na barriga ou no bucho de alguém existe um critério de vingança. Num dado momento ficam escravizados na mão da mãe, obedece, quem manda sou eu, ou não necessariamente, toma aqui sua arminha, né? Como botãozinho daquele, tô contigo com sua coleguinha, né? Com seu pai, com a sua mãe, com todo mundo junto. A quem justifique, né? Os joguetes de fracassados e de quando, né, precisam justificar e dizer que no fundo tem algum delinquentezinho, vai lá no inconsciente buscar, olha, se não foi visto, né? A quem justifique se tornarem bandidos, né? Santos e demônios, vamos assim colocar como vilões, né? Vilões de quem, né? Os tramas que sempre vende e as probabilidades que precisam reinventar para alternativas. Acha que cada corpo é um corpo, eles não podem acostumar
quem tem a ousadia de achar que, né, se agrega um valor a esse patamar de inteligência, né, como mesmo desacreditam-se pais e filhos não são acreditados, bons que sejam homossexuais ou não proliferem, fiquem dentro de casa escravizando também, ou entre, né, o swing total da coisa, que na maioria acham que nem pensam, não querem que pensem, né? São apontados constantemente que aonde que tem um buraco para enfiá-los, quando encontram todo desse padrão de podridão livre, para quererem voltar aos 24 que nunca saíram, porque você está embutido e eles sempre fazem, quando a coisa aflorou independente de hipertrofia e entre hipertrofia. Então nós temos o que é um genocidamento estimulado, a quem, né, paradoxo, o joguete do genocidamento constante, né, quando a coisa implica alguém consegue seriar que morre um tanto numa vez e dizer que é o mais chacinador, é o mais não sei o que, blá, 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 que constantemente em segurança, tá bom, estão sempre procurando que alguém chacine para eles. Que quando entre o morto e o vivo não querem nem saber a quem justifique ateus e a quem religiosos, e quando a putaria do correntismo passa e impõe minuciosidade sobre até que ponto usamos grandezas indiretas que o cu mesmo não traduz e depende de parasitar no rabo do outro. Que você não fala desse, não concorda com esse, porque você está tocando a veio antes, esse é o culpado do processo histórico. Questões, né? Questões engraçadas e que vira todo mundo nenenzinho e todo mundo é estimulado e assim se faça. Né? O tal da liberdade, ordem da desordem, liberdade porque não é aquele, todos querem ser dono e ao mesmo tempo não são nada. Dizer que não querem, né? Querem ser dono, querem ter tudo, mas como é que faz de fato? Caso, né, falassem os segredos das propriedades fundamentais, tantos segredos, o que é segredo, né? No final tudo dá certo, se não é 110 é 220, se não é 1 é 2, né? Questões minuciosas quando a pauta implica, né? Viver leve, e se assim deve viver e não é ter eternidade, vai morrer mesmo, e tá vivo por causa de quê? Enchendo o saco do outro por causa de quê? Que virou o tal do uniformizar, que bom se todo mundo não trabalhar, todo mundo tem direito, todo mundo fica dono de tudo, mas quase não trabalha, ou deguste de tudo, ou utopia. O que é utopia e desutopia? Assim colocada sobre o que virou justificativa. Cair por terra, caso o coitadinho total curioso, a quem justifique os constantes melhores trabalhadores, 110, 220, o cu antes, durante e depois. A quem justifique, né, a desetiqueta da reetiqueta, caso a teoria entre caso a prática. Né? Teoria da desprática. A prática, né, para quê? A prática da teoria. Né? Perguntemos, campos intelectuais, produções de fato, quando a minuciosidade do não escravizar, há quem justifique sentir dor, não sentir dor, observável quando tocante, critério de velocidade mínima. Sangra, dói, grita, tem bosta, não gosta da bosta, em que momento a sua bosta é naquele lugar, para estimular isso e aquilo, aí assim entre racistas apontam. Tem que passar também por essa bosta, tem que passar por isso e aquilo, isso é parasitário, isso e aquilo, quem justifica estupro, menor, quem perde isso e aquilo, papapá. Aí quem vira, mas pô, você é professor de educação física? Eu acho que eu sou. Quando eu sou professor de educação física? Diz que primeiro todos os campos, toda a nutrição, a diferença é pela comida, é pelos multidisciplinares, a quem justifica e no final tudo dá certo. Realmente não é assim. E o que fizeram antes e o que estão fazendo entre outros e durante, depois, qualquer coisa assim. Porque fuder e ganhar, como que calcularam salários e como que salários são diferentes. Entre sem terras e a quem com terra. E você defende, como é que você está ganhando esse salário? E está ganhando para quê? Se o dia inteiro está mexendo com isso, está encostado de graça não sei aonde, tá não sei o quê, quando o mérito de classe dominante eu sento o rabo lá. Como assim se acatou receber esse salário? Você defenderia isso, defendeu isso, faz parte desse grupo, esse recebe nem salário, você está recebendo quanto? 100 mil, 200 mil, 300 mil? Para quê? O que seu corpo agrega e aonde esse dinheiro vai?
Ah, mas indiretamente ou é ajudado pelo outro. Não, o outro tem que existir, a individualidade dele, o que é público tem uma percentualidade, tem a exatificação. Como que ganhou grandeza e desgrandeza assim? Sobra para tanto presentinho, tanta lavagem de dinheiro, que aquele não tem nada a ver com aquele. Num dado momento não é nem capitalista, nem comunista, não é nem ateu, nem a Santíssima Trindade. Há quem justifique judeu, cristão, muçulmano, só esses. Quando vai na internet total, há quem justifica o swing livre de todo mundo, né? Há quem justifique apontar que religião é uma impostação fundamentalista e que cada um tem a sua, quem decifre. Os chacinadores totais, os violentadores, os escrotos totais, né? Os assassinos totais. Para a gente poder fazer na prática da coisa. Quem é que explode? Quando Deus, né, indiretamente, somos unidos pela distância. Em que momento a proximidade? Há quem justifique um de três ou qualquer coisa multiperpetuativa que ocupa a atalho de imensividade ou mesmo impõe as questões que estão falando não só fora como dentro, literalmente distante, o que é a realidade, observável e responsável sobre o estado presencial. De um, quando 2 para 3 e uma casa, aonde você tem que dar conta de todo o seu serviço, o que é que vira grandeza de trabalho extensivo, dependente de ter o seu quintal ou não ter o seu quintal, que você não escraviza, que você fecha as portas, que dá conta de fazer, que entende a inteligência da sustentabilidade, para dizer o que é que você está buscando, porque doente ninguém busca nada, fudeu o tempo todo, eles fodem todo, o que é trabalho? O que é doença? E quem é o plano B da doença do outro e vira específico um constantemente no campo da alegria, se for no total. O que é a doença? Quem fica lá limpando a merda da doença e quem diz que não deve gostar de limpar a merda, o paradoxo do cu, né? Das questões totais sobre, né? Esse na área quando que na área da educação física ou sobre a cachaça do bar, a putaria livre total, aí virou uma desordem e tal, então monta-se uma academia para entender que são instituições anti-academia. E para que academia? Como sobrou academia? Né? Porque pela lógica os meios de produção são independentes, a quem justifique, criam-se robôs, criam-se instituições que se tornam independentes do homem. Alguma porra estimulada a tamanha carga de energia, velocidade que explode, ou de repente solta aquela merda bem atrás de você. Há quem justifique ímãs, remotos, isso e aquilo. Falam, não pensam, não são demônios à altura do que essas pragas fingidas de humanos são capazes de fazer. As máquinas não são. Não tem esse negócio de ocupar a máquina e mesmo o que virou abstratualidade automatizada, né, informatizada, para que a racionalidade esparramada, que uniformize a quem, né, perder do controle, estimular que se faça o controle, né, pela putaria, tudo se tem controle, se sabe, não é? Sobre as questões do que inviolável, inafiançável, mas foi violado. E daí o que é violado? A quem atribui ou impostar limite de violabilidade, para a gente dizer de fato, né, aquele nem Deus do mesmo nem Jesus, porque veio de algum lugar, ou veio de um lugar parecido, ou sobre uma mesma rota, também se torna, no momento é visto, no momento pode estar fudendo, pode não estar fudendo, o humano diz que não tem a ver com divinizado, né? A quem justifique se naquele momento tá matando, não tá matando, tá fudendo junto, tá cagando junto, peidando junto, arrotando junto, que a quem justifique, né? A dicotomia, né? Como mesmo dicotomização de buracos e alternativismo. Enfia aqui, ó, não é igual, mas é igual. E na hora do crime, na hora do acidente, né? Pensar. Quem automatiza a prática intelectual entre crítica pejorativizada e não pejorativizada, como respondem de frente por trás. Dizer que sobre algum automatismo ainda tem alguma anatomização porca, que dizer que ainda te amarra lá, você pode esconder no subatômico, no macroatômico, mas você ganha um arcabouço genético tal, numa determinada expectativa de vida, que mal ou bem você pode saturar aquilo ali, usar aquele azinho, mesmo que seu azinho seja meio torto, meio grávido, você pode repetir aquilo ali, dizer que num dado momento parece que, né, entre igreja ou não igreja, sobre algum primeiro filho não é o último, e geralmente, ó, esse é o viado ou não é o viado daqui, porque tem um arcabouço dentro das casas, tem uns ramos que parece que é clichê, né?
Até que ponto você dizer que sobre a infidelidade ou as coisas aparentemente aceitáveis e conversadas ou que se tornam gritantes entre atacado aqui em varejo, como apontar, sair das costas quando você fala o viado do pai e a puta da mãe. Quando o viado depende de uma puta e quando a questão vira qual é a primeira barriga ou a segunda desembarriga ou o primeiro macho sem barriga, que momento depender de uma puta entre outros machos de outros viados de mesmo grupo, se são diferentes, a quem justifiquem iguais, e heterotrofia estimulada aos pedaços. Quando dizia a maioria responde entre vantagens de se aglomerarem entre o ódio, a guerra, capacidade de violência, capacidade de prostituir e destituir. Raramente alguém questiona algum contexto em um dado momento, né? Como é que é? Não, mulher do próximo, honrar pai e mãe, o teorema dessa jogatina, quem Deus acima e como que flui entre constantes desconhecidos, laicos de quem ou que vira linearidade evolucionista, quem decifra o pós de 4, né? A quem bípede, sobre o que dataram vértigo horizontalidade, sobre toda a imbecilidade, que a quem justifique, né? Coisificar e descoisificar subatômico como macroatômico, quando dá momento nasceu, morreu. Passivo, ativo, todos são destruidores sempre. A quem justifique subsistenciar trabalho rentável, que a expectativa não satura algum lugar, que o lixo aparentemente é bem aproveitável, a temperatura atende, né? Do chão não passa, pro chão volta, né? Tudo se transforma, papapá. Questões minuciosas sobre inafiançável, inabalável, teoria de quem, inabalável não fala que é inabalável, o rico não mostra que é rico. Não, o rico é rico, mostra que é rico, tem riqueza. Se outro interpreta isso aqui lá, quem atribui a pobreza, né? A quem justifica o chão batido e o cimento. A grandeza de coisas que o humano se tornou, né? Como que algumas coisas se tornam tão altas, tão arranha-céus, tão babéus, desbabéus, tão aparentemente futuristas, né? Entre, nossa, vão poder atingir a plenitude máxima de só sensores, essa que vocês bem fodem, mal fodem, tem prótese, vai ter tudo isso, tudo aquilo, só apertar um botão, pelado, naturalizado, nem botão aperta, sozinho. Quem justifica a porcosa punheta total da virtualidade, a quem justifica a siririca tardia, né? Que a maioria tem prostata, tem grelhinho, periquitinho e punheta há muito tempo, e é estimulada para que assim sejam, senão não segura os machos alfa, a quem justifica isso daí, né? Sobre as questões, quando para que igreja, ou mesmo para que governos, se tem a igreja, e quando a igreja se veste satanicamente de desgovernos, ou assim fica estimulado, ser intitulada religiosidade, quem sai, quem está preso demais, não está cabendo no tempo cósmico, na jossa. Quantos tem na academia de hoje? Qual é o tamanho da academia? Tem 2. Está lotada essa jossa. De falar que né, o limite da coisa, a grandeza que convida a desgrandeza, né? E a quantidade de inteligência que encaminha o sujeito até morrer adequadamente, etrechou apocalipsível que virou estimular condições aparentemente a quem vistas não vistas, que se assim fosse assim seria entre nem 210 e 120, a quem seriam estados conscientes e inconscientes, temperaturais de falarem o que agregaram, né? Anjos, demônios, adoções, ressurreições, revelações, né? Qual é o grau de intelectualidade que sobra se sobreviver ao apocalipse diário, literalmente agudo, entre a isocinética reversa que destrunque a metamorfosia da morte intermitente, né? Questões, né? Corpo incorrupto na mão de quem, né? Casa e igreja, né? O sujeito é infiel e é pedófilo, o que mais? O que mais é?
é grave. É estuprador, é assassino, é corrupto, é destruidor de tudo. É o pior comunista, quando apontam comunista, se dizer que precisa matar e dizer que fala não à religião. Né? Num dado momento tem que abrir as portas e é transferir ao outro, mas se Jesus tivesse, como não é um ato visto, levanta, Lázaro. O que fiz? Tirou você do sono. Eu estava dormindo, e entre aqueles dois, até que prova o contrário, levanta, Lázaro. Levantou, não, filha da puta, você não tá vendo não o gasto calórico que eu tô tendo, ó, demônio. Tô na cruz, antes de ir pra cruz, tô falando, levanta, não levantou, por quê, filha da puta? Aí sim, então mete uma bomba nuclear no rabo dele pra você ver como que não levanta. Solta as muletas da previdência referencial da igreja. A quem, imposto a quem dízimo, a quem receita, a quem de graça tem injeção na testa, nova vacina, mais uma. Nas costas de quem? Pra quê? Né? Questões tais sobre a quem é assintomático, né? Platô protocolar. Isso não passou, esse aqui, toda regra tem exceção. Opa, tem mesmo. Vim comprovar que sim. Mas para explodir depende do maior. E não tem tempo. Será? Eu, na verdade, nunca quis explodir nada. Até que ponto eu estou forçando para que, né? Quem justifique que eu estou sobre velocidade baixa, né? Causa e efeito, se tivesse fudendo, né? E questões, por que os outros estão, né? Questões minuciosas, como quanto mais alto o platô da referencialidade, mais os demônios se tornam mais escrotos, mais baixos e fingidos. E precisam que apagar o passado e um perdão se eu soubesse não sabendo e sabendo. Como é que fica essa festa? Entre o não matarás e que é para matar? Como um ato de fé absoluta e literalmente perdoado. Te fizeram vida saudável. Não é? Questões. Rebobinando aqui o lanche, era para comer, não era para comer, vai ter que 82, não vou. Tô com a cara de quem tá querendo malhar. Pra dentro de casa dormir. Estranha. Muito cansado. Torna muito difícil. Mesmo eu não preciso de homem, de mulher, de filha da puta nenhum. Mas pela lógica comum seria interessante estar no colo de alguém. Que alguém me desse colo, olhasse pra minha cara. Não, agora você pode até estar nervosa, mas perante tudo que você fez, eu nem não é nítido que tá ótimo pra mim se eu não... você é má? Eu má? Tudo que vem de é mal, né? Meu colo é pra ser bom de qualquer maneira, não tem erro meu colo. Não tem erro meu colo. Não tem erro querer me dar colo, não é pra ter erro. Unidos pela distância, como assim, filha da puta? Unidos pela distância e tentando unir pela distância, você consegue destruir inclusive a distância. Você liga, já foi bloqueado esse contexto, com nível de gravidade. Quando se chega à largura de determinados, todos os grupos terem larguras de que não precisam dos mesmos grupos, dos grupos opostos, nem de religião, nem de metodologia, nem de ciência, nem de porra alguma. E angariam e ganham, né? Que virou educação, ministério camuflado, né? Fundamentalismo real, né? Quem etiqueta queima de arquivo, fecha o cu, camufla o que fez aonde, o que virou gravidade de entre fronteiras e turismo, né? Turismo variado, vão a troco de quê? Fazer e deixar pra lá. Quando a virtualidade implica em que o momento o segredo, beleza. O que eu quero agora? Que momento é negligência e não é negligência, esse sujeito registra, é problema. E se não registra, o que querem com a educação? Porque o que querem registra, estão com a cara, todos eles explorando as potências totais.
estão sob computadores, estimulando sobre a intelectualidade máxima. E sentam o rabo nas cadeiras e tipo, tô aqui, não preciso. Etiquetados de várias maneiras, né? Com a soberba máxima e querendo o próprio cu agudo constantemente. Filhos, se forem deles, mesmo que eles bem comam, mal comam e buscam constantemente jogar fora nas costas de alguém, as máximas do prazer materializado, que em silêncio ou não silêncio existe um somatório de abstratualidade que subsistencia tudo isso daí. Mas dizer que num dado momento, né, e que alguns se tornam incapazes, mais largos de entender com a bunda ou fingir ainda que pode deturpar e que não se absorve as coisas, e quando idioma e tradução de fato, redes sociais e virtualidade. Quando num dado momento você achar que também pode ser diferente, não necessariamente regras têm exceções e não tem exceção. E não tem regras, né? Obediente às regras pelo que apontaram, mesmo desapontaram como Santíssima Trindade e monoteísmo. Monoteísmo em Santíssima Trindade pró-monoteísta, monoteísmo pró-Santíssima Trindade. Né? Perguntemos aos achados poligâmicos totais politeístas, achados deuses dos buracos. Perguntemos sobre o somatório processual e o acerto de conta e a indenização que eu preciso. Um dado momento ali, ó, já está quase morrendo, você não está vendo todo dia? E é tudo que a gente precisa, isolar, fazer a pessoa não querer, se não fosse a informatização, os satélites, a quem o castigo, quando num dado momento a gente acha que alguém pode impessoalmente ver, mas se no máximo tocar um punheta, qualquer coisa para você, mal reage a quem fica quando querem pedaços e não terem responsabilidade quando a coisa é cobrada e que alguém, entre si, ou não necessariamente de lá e de cá, armazenar segredos, ou mesmo sobre um palco revelatório, quando você diz, eu estava sofrendo assim, assado, sobre esse palco de liberdade, sobre esse palco histórico, sobre esse palco de conquista. Olha tudo que você usou, então, num dado momento, onde estão os registros das minhas buscas e das suas buscas. O mínimo de sentido, lógico, né? Quando num dado momento, né? Todos querem, né, garantir suas independências e cada um resolva seus problemas internos. Os jogatinosos que ganharam méritos, que jogam de várias maneiras para ganharem trânsitos, altos salários, né? É uma luxúria o tempo todo. Café da manhã, café da tarde, café da noite, muitas putas. E geralmente o platô é serem reis conforme héteros, né? Héteros. O platô do tradicionalismo da classe dominante funciona em agregado. E é o que impulsiona outros quererem ou simularem condições de trabalho. E da classe dominante e dos tradicionalismos. Ou de fato a quem agrega, né? Dizer que em que momento foi permitido, quem poucos, quem são os pilares, o que permitiu dar juízo de valor sobre o engenhocamento pró-fundamentalista perante as propriedades aparentemente de pobre. Terra batida, água esparramada, sobe, vira poeira, não vira qualquer coisa, altura, baixura, de merda, de buraco, de qualquer coisa, o que água, fogo, terra e ar. Quem justifica energia, campos fogosos, percebidos reativos tais, que vira, né? Entenderam isso como um palco de abstratualidade, de materialidade e tal. Né? A água ainda é água, ainda que entre propriedades, veio de fora, não veio de fora. Esparrama, gela isso e aquilo, reage, pode fazer isso e aquilo, é água. Que é barato. E sempre tem, mesmo que não tenha, sempre tem. Como o sujeito passa na frente e reage a destituir, né, a anti-água estando, a quem se questione, né? Anaeróbia, essas coisas assim, a quem justifique imperativos da terra, quando elementos nobres, subsistencialidade é o que deram o juízo de valor de darem golpe, para que serve alguns minerais, entre ouro, aqui em diamante, ou essa para festa e para joia mesmo? Essa parece uma joia, eu vou te dar uma joia, né? O que é o câmbio perpetuador, né? Diamante e ouro, pedras preciosas, entre comida, água, subsistencialidade de uma casa, que toda casa diz que cai num dado momento, e não necessariamente é quem justifica serem convidados as inteligências multigalaxidáveis já estadas, né? Que satelicizam, fundamentalizam o engenhocamento que dataram
como produtos de profissões de excelência, quem bota a mão neles e os manipula, que já tem, manipula quem autoriza. Alguém está acima da sua cabeça, quando você não aposta nisso daí, tem que ser aterrissado. Num dado momento é montagem. Ah, mas se é o dono e o dono está em cima, as dimensões estão em cima, num dado momento existe infinitivo que te faz cego. Naquele momento você, mas nessa vida eu não subi, eu não fui no alto. Então até que prove o contrário, é plana para quem? É montagem para quem? Viu em cima, mas não estou em cima. Aí se filmou, até que prove o contrário, sobre a fidedignidade amostrológica. Se você não viu, se você não utiliza a mesma habilidade de subir e descer, não necessariamente faz parte da sua vida. E aí, né? Pelados e a pé, ponto. De barriga vazia em que momento? Glicogênio depledado, AMP, reverso, desreverso. Que pra fuder e fazer bicho, diz que até com fome fazem, né? E heterotrofizam-se, eucariontam-se, né? Ou autotrofizam-se parcialmente ou ineditamente, não é? Assim, revelação, né? Truncagem revelatória. Né? Efeitualidade ressurreições perante a morte e acidentabilidade entre racistas que se conheceram, que monoteistaram, entre momento de não matar pela própria inteligência, de comprovar a abstratualidade do outro, mesmo morrer por conta. Deixar que morra. Não é para que falar, quero matar. Não estou matando, se morrer de repente alguém matar. Fui eu não, o meu matar é assim, eu quero matar. Naquele momento dizer não para matar, mas naquele momento aconteceu alguma coisa, não conseguiu matar e gravar ao mesmo tempo, pode ter sido. Não, não foi. Não vai ser. Chamamos lá a situação da mamãezinha tocante. Mas e era forte, mas e o corpo musculoso, disse a grávida. Entre as especializadas todes, bolsonaristas e não necessariamente entre as Marias da Penha. Quando sempre precisa uma mulher a quem decifre o bicho, usar a grávida, sempre uma grávida. Não entendem constantemente os maiores golpes das grávidas? Estou falando da delegacia daqui também. Já que aquela tinha o corpo de a quem decifre fisiculturismo, que eles fazem com força armada e treinamento. E treinamento tal que se fez questionado naquela monte de repetição, exercícios não articulares para montar a tropinha, causa efeito da tropinha, porque matar é pegar uma arma, não precisa nem de tropa. O que virou? Tempestividade escrotamente não adestrável entre os passivos de cada tropa, quem decifra os todes. Olha lá no camburão, esse é o viado, essa é a lésbica. Bota pra mim, traz pra mim a gata. Esse é o viado ali do lado da lésbica, aquela ali a hétera não praticante, aquele é o hétero indecifrável. Aí cada um eles chegam, eles têm um ponto de execução na hora da operação. Fóruns, delegacias, aparentemente lugares que só notificam qualquer coisinha, bonzinhos, vestidinhos normais. Entre as redes de pedofilia e prostituição total, dentro da igreja total e da não igreja total. Há quem justifique, né? Que reativos, pequenininho fode, grande fode. Então o que o kit gay total tem que fazer? Em que momento? Quando a coisa é proibida, é a taxa de natalidade, dizer alguém tem que pagar, beleza, não querem isso e aquilo do seu filho. E você em sociedade não vai fazer o outro pagar, não vai acidentar, não vai roubar, não tem o direito de matar e mesmo vai ter que se virar e não tem o direito de adoentar. E o que é o padrão protocolar de adoentar é parasitar, que indiretamente não tem nada a perder, foda-se o outro. Vocês não limpam o cu quando estão doentes, quanto mais quando eles estão contaminados. A guerra e o preconceito quando eles têm que fuder contaminado. Entra quem justificar a camisinha no buraquinho, a toda essa putaria ensanguentada e os constantes protocolos depurativos, né? De que até determinado padrão ninguém receitua, todo mundo ganha padrão. Mas que dia que esse padrão chegou pra mim? Fala esse um pobrinho, um que era da classe do pobrinho, tá aceitando ganhar tanto por causa de quê? Mas nas grandes potências. Questões, né? Questões que não fecharam essa folha. E tem sempre um espertão que muito fodem, ou aparentemente o corpo não é tão assim, um assado, ou ficar pelado é tudo muito livre, é tudo muito normal. Quando há quem justifique preparar para o momento, tá pelado, tá nu, em que momento é
mostrar o corpo num agudo, né? No dia de núpcias, no dia do campeonato, quem justifica empoderar de apresentar a mercadoria que ganha a patente da coisa, ou os que são aparentemente livres, que dizem que não são desejados, ou quando mamas, bunda ou isso, aquilo, quem justifica incomodar, cobre, não cobre, e vira méritos produtivos, copiativos, pra todo mundo fuder igual, caso tivesse mais fudendo, multifudendo, não fudendo, dizer que, entre a reclamação dos coitadinhos, dizer que não atingiram o platô máximo da foda máxima, mesmo tendo isso, sendo bonitos, apontados bonitos, toda a jogatina dos porcosos totais. O platô da coisa quando uma casa. Sustentabilidade de uma casa só se torna profissional se não tem empregado, não é escravista, entende uma casa, o que é a baquete de uma casa, a planta de uma casa, para dizer você tem direito a essa vocacionalidade parcial, ou que se etiquete, ou finge que é vocacionado, finge que é aliançado, porque não é aliançado, não se aliançou, não é eternizador, não é infinitivo, não é verbo gerundificante, é sobre inafiançável apontado a convidar a um convite inédito de ser inimaginavelmente pró-observável. Que qualquer condição fora o que se lança, independente do sentido, vira pró, Porque tem a teoria que constantemente tem que te destituir todo sentido para pôr um novo sentido do mesmo sentido. Do dessentido do blá 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 blá. Então, opa, não parou todo mundo, para todo mundo. A semente cresce por ela mesma, para que comer? Fazem sem comer, fazem comendo. Como que vocês estão recebendo? Porque na internet tudo é muito bonito, mas na prática. Então não é prática, não precisa nem de teoria se não tem prática. De onde vem a prática se não tem a teoria? Bando de demônios satânicos. Tempo que perdem para desgraçar, para ferir. E o que virou a prática da virtualidade traz um demonstrativo muito grande de tudo isso aí. E dos crimes que deve ser, De fato decapitar. Quem sai no lucro, até que ponto sai mais barato, Precisamos aderir às práticas e convidar e dizer que horas a gente exatifica a coisa. Que vale uma lista. Que vale listar, até que ponto o sentido de uma lista. Traz assim, Questões aqui, Aqui. Tudo quanto é lugar. Tinha que ter olho azul. Onde os recessivos se tornam, Força fraca, força forte, gravitacional, a grandeza depende. Se for para ir no espaço, mas acabou de chegar, chegou aterrissado, a quem justifique, se faz singular, entre tantos, Nunca senti necessidade de ter alguém de olho azul, de estar o olho azul, mas aquele do seu lado só está com você porque não estaria com o olho azul. Então não foi procurar por causa de quê? Quem justifique, quem está, Porque tem-se algumas questões, Farturas genitais a quem justifica o volume, brancura quem justifica preitice, cabelo liso ou facilitações aparentemente que não envelhecem e que saem gratuitamente a outro estarem agudos totais, naturalizados. Caso pensassem, eu tento entender, mas também não, Nossa, eu não tinha nem pensado, não é nítido. Você também não. Ser viado também não, ser preto também não é nítido. Muçulmano também não sabia. Realmente eu também não sabia. Cristão, cadê? Judeu está sendo falado pouco de judeu? A gravidade do alemão, a quem messiano e entre os mestiços totais. Se é pra estuprar, também sabe. Se é no puteiro com aquela preta, também sabe. Racismo. E matar com racismo? Porra. Tem critério, tem metodologia, tem trabalho, tem nervoso porque estava trabalhando, ficou nervosinho, muito trabalhador. Essa coisa de trabalho, sacrifício ao longo do tempo, Essa coisa ao longo do tempo, pai e mãe. Mas como se é mais velho, tem trabalho, tem dinheiro, como que acumula e como que são corruptos? Se tem mais idade, existe uma lógica que te impõe, te osmotifica a sabedoria. Se não é sim, se não é 110, é 220.
Se não é vertical, é no mínimo horizontal, no máximo. Tinha alguma coisa que não é, né? Eu me deparei com um mundo, eu me deparei com um infinitivo aberto, sem problema algum e já era muito grave. Eu olhava, onde vai entrar esse monte de palavra? De onde saiu isso? O que significa isso? Olhar um dicionário, esse monte de livro empilhado de várias maneiras, né? Essas desconexões, esse vazio que não é nem ar, nem é espaço, é insípido, incolor, inodoro, né? Nunca questionei um monte de coisa, já era automatizado, era alienado, é isso que é o estado de consciência. Ou acho, sobra achar assim. Então, por isso, querendo fazer um novo retrospecto muito breve sobre algumas coisas, entre o que ficou, né? A cidade, Alegre, Vitória, Aracruz e aqui é quem decifra essa desgraça. E as outras desgraças, o que sobra ter colocado como vida boa, ainda que eu tenha meus imperativos. Mas eu posso ir para casa agora? Cadê o meu chuveiro quente? Cadê, no mínimo, é a minha casa? Todo filho da puta ganha o mérito de dizer que é a igreja dele, de a minha casa, a minha cidade natal, a minha renda básica, o meu erro foi gastar demais. Não foi, não. Ficar embutida de questões e de culpas. Não, não foi, não. Como que eu acertei? Ninguém acertou assim em nenhum tempo histórico, nenhum lugar. Sobreviver e suportar todas essas coisas. Não, ninguém. Filho da puta algum. Ano zero. Quem justifique mais ou menos. O O positivo. O O é constantemente positivo, né? Do kit gay total. Questões. Né? Quem eu sou? Sabe não? Se soubesse, teriam feito com bomba até você. Empurrando com a barriga. Imagine se tivesse feito. KKKKKK. E aí, sua vadia? Você é minha prostituta, minha esposa. Minha. Como é que é? Paradigma. Você tá aqui atrás de uma vagina, uma prostituta e não estando. Ah, é um recurso de bem que foi seu tradutor, é isso? E a ideia é exatamente porque tem a distância, como diz kkkk, né? E não se pode reverter, não se tem justiça em todos os lugares. Em alguns lugares, um cadeia aberta, outros cadeias fechadas. Ah, sobrou dizer, você disse tanto, eu disse tanto, e que já deveria ter dito muito mais e não estava sobrando mal dizer. Onde é que está o erro? Né? Dos originários totais. Já que cadê meus avós? Quem são meus pais? Nem se sabe. Nem a puta sabe com que ela fudeu. Quem é que sabe? Ai, se dizer não faz a menor diferença. Nem existem mais, que nunca existiram na minha vida. Né? Que momento reprotocolar, a linhagem sagrada que mesmo apresenta o modelo padrão, mesmo apresenta o sangue real. Que momento indiretamente podemos pegar? Já estamos com a melhor vacininha, o melhor protocolo para cuidar do corpo incorrupto. Há quem justifique ter hipertrofia, buceta, puta não puta, qual é a viada e a puta? Né? Nem todos, mas a maioria dos vilipendistas. Fit, caso a medicina, da igreja, do milagre, do protocolo total, né? Oremos. A doida já tá no telefone, vai que é, quem mora sozinha é assim. Vai que é, né? Eu morando sozinha. É. Ok. Aqui. Aqui. Pouquinho aqui, cabelinho, passar um negocinho um pouquinho. Um negocinho quase nada aqui. O que eu vou fazer? Tem 2 na rua que eu não vi ainda. Tento nunca errar a porra do negócio, nunca. Nunca. Esqueci um dia desse uma lâmpada. Virei as costas e deslizou, tomei esporro. Uma porra do capeta 201.
Paguei tudo lá em cima, esqueci de olhar a ordem das pastas que tinha um capeta lá em cima. Mesmo que faça tudo e que ninguém tenha visto o que eu fiz e que tem certeza que eu estou fazendo. Não tem dia bom. Ainda que eu ache que, nossa, tô na luxúria absoluta. Tô falando que eu vou conseguir fechar um pacote no final do ano. Do que eu comprei, se meu estômago deixar. Minha barriga, meus enjoos. Tá bem difícil sair desse estagnado aqui. Lógico que precisa estagnar e parar. Quantas semanas passaram? Eu iniciei 1 ou 2 na academia, né? Quanto tempo tá aí diagnosticado que eu parei tudo e nem voltar queria? Que seria irreversível, né? Conselho Regional de Educação Física total. E os praticantes como os chamados. Onde está o filho de cada um, a árvore genealógica de cada casa. Quantos imóveis vocês têm? Quantos vocês adquiriram no meio do caminho entre praxes total? Fronteiras e desfronteiras. Pra gente resolver isso daí. No mínimo, trazer tudo na chão. Vai ser minha satisfação. É que tá quase morrendo, isso, aquilo, larga tudo, depois a gente copia. Ou etiqueta, ou alguém decora. Olha como que ficou legal, abriu-se um leque. Dá para inventar toda forma de conversão, de revelação, de papapá, papapá, cu. Fica todo mundo gozando, todo mundo é igual na academia, ó. Vocês não buscam côncavo, convexo, bota do E, mais repetição, menos repetição. Será? Que momento a tropa paga? Onde foi o erro do arbítrio ou usufruto? Dos, né, sacrificados pelo trabalho, pela cobra, pela serpente, pela costela, pela repetição que os homens, né, Lilith, Eva, perguntemos, né, medir a patente do cu, né, quem justifique, né, os piruzão que já nasceram chupando o próprio pau, a quem justifique, senta no próprio pau, quem justifica as moças inocentes, os travestis totais estimulados e que nunca perdem o foco de serem procurados, inclusive. Desde que mundo é mundo ou do que você tá. Que é aquela coisa de ontem, deu um platô, uma evolução na coisa, mas a putaria já tinha algumas coisas estigmatizadas e a produção diferente, mas igual o tempo todo que chega ao finalmente, né? Alinha-se as cinematografias, o que virou cultura despedaçada, da musiquinha, o remeximento total e a foda total ali, aqui as artes totais, camufladas, disso e aquilo, a quem justifique trabalho de Genzo, trabalho basal do cu do final do dia e o que bem etiqueta, que compre o que vende, que só quer estar na fila do outro, o rico para comprar muito pobre, e o pobre porque também é rico, não é rico, para comprar o rico e deitando na cama do rico e pagando, não pagando. O que tá de errado, meu povo? E no meu caso, por que não chegou ninguém ainda na minha porta, entre tudo que já me fizeram? Para falar uma coisa boa, trazer a notificação da minha aposentadoria. Legal, deixa a bodinha rodar, que ela vai ajudando todo mundo. Ah, como é que a gente vai viver? Tá todo mundo com tesão de como que vai ficar sem problema algum. Enche minha casa de câmeras. Eu fodo ali com todo mundo. Só tô querendo que a nota seja impecável. O que é inviolável, incorruptível, infinitivo, inafiançável, nunca mais aliançado, a quem eternizado, a quem é inatingível, entre inéditas singularidades, a quem repetitíveis, também inatingíveis. Sei que num dado momento dizer implacável, né? Sei que é o fudido, mas cadê? Né? Se é implacável, se é, né, quem ostenta e arrota a coisa, mas cadê? Vai pra casa agora. Paradoxo de estar em casa, não tô em casa, tem-se esta questão, né? Entre ressurreição e abdução, né? No mínimo, né? Teletransporte. O que é teletransporte? Foi, saiu, voltou, desintegrou, renascendo, não nascendo. Deslocamento transmutatório, conversou, revelador parcial, ressurreição do corpo, da alma pelo corpo, do corpo pela alma, questões, né?
Abduzível. Não, abduzível até que ponto? Um outro contexto, há um diferente e retardado todos são, né? De fato, um fator quanto Santíssima Trindade e Ressurreição, monoteísmo, causa e efeito de monoteísmo, né? Questões entre a laica e a monoteísta, todo mundo chega, né? Todo mundo é perdoado, vamos lá, faz mais um pouquinho. Para quem justifique as ambições pessoais que todos querem ser rei como papa, né? Quem justifique dizer que não são praticantes e se tornam menos conhecedores, coitadinhos, aos tão avançados. Quando que esses novinhos chegaram a esse platô de inocência nenhuma, como esses velhinhos dos 24 totais a quem justifique. Os QI a mais, ou tudo que já inventaram, que cada hora tem uma nomenclatura nova, caso eles não fossem racistas, né? Perguntemos. Se o QI começa no ar, já começa enchendo o saco, querendo ultrapassar o Z ou toda a viadagem que é muito porca, que é um povo nojento, preconceituoso, do capeta, que num dado momento você fala, hoje eu tô gay, aceitando esse artista, isso, aquilo, o que é que tá errado? Que num dado momento seria aceitação para todo mundo, né? Como de fato interpretar onde foi roubado, aqui enfia no cu daquele a composição, depois você vai lá e puxa. Ou puxa só um pedaço, deixa aquela massa de manobra transitar assim o assado. Quando que vira permeabilidade heterotrofível, apontada sobre alguns como genialidades culturistas, né? A cultura, o platô da cultura em si é muito mesmo, de fato, né? Dança e música ou teoria de que, né, blá, 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 para um dizer que o outro tem uma novidade que anula a concepção do fracasso do outro, então tem que misturar aquilo ali, fode todo mundo, gera trabalho, tá tudo bom, dá uma foda boa. Que é que aquele que sai de uma religião diz que tem que ir lá converter o outro e vira ateu ou larga tudo porque achou uma hemorroida diferente. Como depoimento de alguns padres ou muitos outros, dizer que padres nunca foram cientificíveis. Paradoxo de questões entre jogatinosos, né? Caso soubessem, teria feito ou utilizam essa laica argumentatória ou porcosa sobre o que virou causa e efeito de tradicionalidade. Quando misério dizer que num dado momento não mais pode, ou muito pode, mas muito pode, o outro não é nada. Como que o nada agrega, recebeu tudo? O muito, como o pouco. Já vão passear, boa noite, passear um pouquinho. Descansando bem, agora vamos ao vivo. Aproveitem, tá? Tô aqui. Tá bom? Aproveita, querido. Até mais. Tá com Deus. Vou pegar, eu vou, sei lá, ouvir um pouquinho de música. Não abro aquelas coisas que eu olho uma vez ou outra e jogo assim e tal. History, geralmente o que? History. Fatos. Um outro que eu vou indo, passo o olho em uns paralelistas assim. Ou que eram de determinados grupos e tais, mas... Visão, a cabeça, meu estômago. Quando eu como também não tô me sentindo muito satisfeita, porque eu tenho que atingir algum platô, mas não tô acertando. Tomei queijo, esses queijos derretidos, aí acabando de decidir fazer me sentir uma bosta e juntei tudo. Gosta aquele combo integral, chegou, comeu o pão de queijo, ficou ali. Depois tomou o shake. Não, tem uma coisa que é de uma vez só. Então, meio que caiu aquela coisa. Se eu subo uma banana, eu fico light. Eu não fico cetogênica, eu não fico normo nem baixo proteico. Eu avaliando algumas coisas. Entra a saturação do trem todo. O saco cheio, não sei se compensa nem comprar uma carne vermelha ou isso, aquilo. Eu acho que sim, tava aqui alinhando. Todas as coisas que vou pagar, a coisa do supermercado. Pode ser que sempre semana aí tudo toma um açaí, já tem que continuar baixando. Acho que é bom comprar um suco de abacaxi, água de coco às vezes. Coca-Cola muito gelada às vezes. Não entra como problema, um suco de abacaxi de repente. Agora, muita frustração pela injustiça. Pegar uma faca. Vontade de matar. Com força. Que é só que eu tô querendo. Eu não aceito o que eu vi. Eu quero que resolução. Ao vivo, eu odeio anonimato nas minhas costas. Eu odeio viado nas minhas costas. Eu odeio puta nas minhas costas. Eu odeio muita coisa nas minhas costas. Eu tô muito furiosa há muito tempo.
Precisando de exercício de carga, né? Saco cheio. Querendo estar num lugar ventilado, ar-condicionado ligado o tempo todo. Chuveiro muito quente, uma casa muito limpa, não ter filho da puta, ventilação. Luminosidade que não afeta meu olho, ver minha situação das minhas vistas. Só vestir coisa confortável. Que não me... E vestido solto, não botar porque é fria, ainda que também não tá incomodando, mas coloquei, tô sentindo já um estado de estranho, quer dizer, fiz aeróbico direto, ontem, hoje, aqui em algum momento, parecia que um mosquitinho passou ali, alguma coisa aconteceu aqui, como se eu já estivesse naquele estado que quando eu suspendo, falo o que é TPC e tô sentindo tudo me comendo, como se eu sentisse alguma coisa entre a gordura, andando, entre... Ai, saco cheio. Saco, eu nunca me deparei com uma coisa que me irritasse tanto. Escrever com o que já foi falado, que não consegue o que é lidar com alguém que não fala a mesma língua. Então, que são fronteiras e a conveniência do que é entender, né? Independente da língua. Entende de exata. Sabe meter a mão, não importa qual é a nomenclatura. Para parar, para parar, para parar. Quantos vão morrer? Não interessa quantos vão morrer. Desde quando Apocalipse? Interessa quem vai morrer. Interessa quem vai viver para encher o saco. E se tornar gravídico nas costas de quê? A troco de quê? Essa calça que eu andei, é novinha. Você ralou um pouquinho no meio das pernas, já imaginando que fiz o cálculo ali com ela. Falei no dia que eu receber, eu quero pagar, eu não quero ter dívida. Aí eu já recebo dia 26, eu vou pagar logo o último aluguel adiantado. O Whey, eu vou dar o dinheiro para pegar o cheque, coisar. Vou pagar logo 150 do Blazer. Que se eu precisar de outro cheque, já entrar fazendo uma troca para compra, tem então como que vai ser o outro mês, porque na verdade hoje eu vou entrar com dinheiro agora consumindo uma coisa que eu já vou pagar no outro mês. Então, outro mês talvez eu dê uma moderada em termos de aquisição, eu queria comprar as blusinhas ainda no outro mês. Não demora, eu queria comprar o outro tênis também lá, mas 3 tênis também tá muito bom. E ainda, entre a roupa e as coisas que eu coloquei, pelo menos 2 macacões, que chamam 2 blusinhas, uma blusinha a mais, vai ter um monte de blusinha lá. Então é uns 2 meses para eu meter pau um dinheiro ainda, até depois falar, vou pegar 2 calças, conseguir emagrecer, uns 2, né, 3 calcinhas, o pacote de calcinha, branca, preta, vermelha, bebidolzinho ou vestidinho, nunca vou para lugar nenhum, minha vida é uma merda, não me importa eu ir, agora quem tem que agregar? Se tudo é esse inferno constante, querem ir, vão e acumulam como? São tradicionalistas e acumulam como? Porque todos os lugares onde comunista é capitalista, a produção é caríssima. Olha os resorts, olham as roupas, as joias, as bebidas, aqueles que nunca trabalham, que não enfiam no meio de tropa, não tem o corpo danificado, tem os que têm tesão de cu constante, são terceirizadores para a cama de todos eles, cada um tem um tesão específico e está na fila de tudo. O que está de errado? O que deu ano de errado? Como que calculei isso? Eu sempre fiquei muito, né? Eu colocava muito como a impotência do pai e a ladroagem, algumas questões que se tornaram muito descabidas, porque você tem gente do outro lado da rua. Por que essa casa, né? Por que ele saiu dessa casa e se torna rico e é cada vez mais pobre? Entenda a velhice, mas tem um trem errado. O que virou essa coisa de profissão, ou só algumas profissões, ainda que tantas profissões? Como que se empilha? Nem estudou? Como que se consegue roubar? E foi acatado para roubar? Se ele não é nada, não vale nada. Como que pode ter saído, você dizer que é pai e mãe? E você não entender isso, não concordar? Tem alguém, tem então a resposta. Antes que eu também não questionava, então o que era essa permeabilidade ou essa truncagem que colocava como inconsciente, menor, radicalizado a um contexto que implica num plexo maturacional até uma certa idade. Então, até que ponto existe esse construtivismo passivo, que você está absorvendo tudo ou captando tudo e aparentemente não cansando, não estressada com isso. E entra o quê? Isso não entra como genialidade, se não vem a igreja na porta da sua casa, não fala que você é santo. Quer que você seja demônio, aparecer não era aquilo, se não fosse a minha avó, o que seria a igreja?
Que momento dizer que era um palco de igreja já laico, não necessariamente, tem essa teoria, mas cadê cabeças, pessoas, funcionalidade sexual? Eu vi o que era a rotina da minha avó e o que ela falava sobre uma lapidação e a minuciosidade referencial que categoriza a revelação sistêmica e a radicalização de você genealogizar a sua casa. Tem que ter essa responsabilidade, esse estado presencial compartilhado como literalmente sustentável, onde você tem que subsistenciar e apostar. E a fidedignidade da minha avó era muito grande, não tinha por que mentir, nem eu achar, se um dia ela queria dar o cu, mas não deu. Se ela queria chupar, mas não chupou, seria até mico para ela, ou lucro para ela, não fez. Ela falar, não fez essa posição, virou de repente, não sei o que também acredito, né? Não tinha por que não dizer, não tinha. Não tinha essa coisa do senso crítico de agradar, de não agradar. A casa era uma coisa, era dentro de casa, não era na rua, não era outra casa dos outros, ainda que tinha participação, era uma coisa completamente diferente. Como você sai? Você passa em duas universidades federais, acontece tudo isso dentro da sua vida. E continua tudo isso, todos eles fazendo tudo, e você se torna inimigo de uma classe, inclusive dos que recebem, e ainda multidepartamentar, não serem pessoa física, pessoa jurídica, e serem tudo e empurrar tudo para isso. E você pagar, se pagar para estar na merda é problema, se não pagar também é problema. E eu paguei tudo, subsistencializei tudo. E tem essa teoria que num dado momento isso era palco nazi, né? Que é a sátira que está na internet. Esse era o drogado, estimulava isso, esse dá um tiro na cabeça do outro lá no Kim Jong-un, lá, vocês não ganhou, tomou tiro. Ou matou, ou não sei o que, ou avisou isso, ou puniu, ou papapá. A teoria do cobaiamento que sempre virou, aí pega o presinho, bota o presinho lá agora para ajudar na lutinha, né? Esse negócio de preso fuder dentro da cadeia. O sujeito já constantemente uma foto, já constantemente um cu. A primeira coisa que não faz diferença entrar e sair e voltar, exatamente o que fazem dentro, fazem fora. Primeira coisa, eles não terem direito a condição sexual alguma. Enfia tudo ali dentro, se matam tudo ali dentro e voltar para a sociedade, né? E quando deixaram de fazer, o que são paredes, né? Fico olhando essas questões tais. Beijo, gata. Lindíssima. Meu sonho, meu dia, sábado à noite. Traz a ata. Vamos todo mundo fazer o resgate histórico da praxe pedagógica. Senta um aqui, senta outro ali, cada um como que vocês querem. Sem as paredes, ao ar livre, senão a ciência deturpada, não vê que a areinha tá na mão, que tá no espaço, que tá no ar, que tá no cosmos. Mas você está no exterior, seu filho? Fazendo o que no exterior, seu filho? Tá não lá capinando com sem terra também não? É o código, a estratégia. Não tô querendo saber isso aí de cada um, de todos os lugares do mundo. Todos os lugares do mundo. Na praxis, o que é que não funciona? Nem na prática, nem na teoria. Querendo entender. A coisa tem que ser apontada imediatamente. Quando o sujeito te chama, o que é uma reforma, o que é uma revolução, qualquer coisa. Primeira coisa você fala assim, você tem um viado e uma puta na sua casa? Abre seu cu aí pra eu ver, seu períneo, seu pau, seu cu, tinha que ter começado assim. Teve uma cinematografia, entre aspas, multiprotocolar e mesmo imposta por um divino claríssimo, ou seja, Jesus é absurdamente moderno. Em qualquer extrato, ou seja, elevado a Deus, rebaixado a Deus, moderníssimo, sobre a liberdade permitida como limite das condições sexuais, sobre velocidade e desvelocidade, fala, vai lá e faz isso aqui. Ou acredita nisso aqui. Sinta o seu corpo, o corpo é isso, aquilo, acredita, o amor é sustentável, tudo é feito por amor, meio com sexo, acredita e vai. Agora fala pra mim. Fala sobre distância e vamos aproximando, agora deixa eu entrar na proximidade. Pergunta a ele se é assexuado, sexuado, quando entra e sai, qual que está compartilhando, que só isso, ou se eles só sabem isso daí. Como assim? A ata de cada um é dissertativa. E o remédio, e o hospital menguelista variado, ou mesmo sem alternativismo. Caso a pressãozinha deles, ou eles deem show, eles não vão aposentar. Se eles adoecerem, ali já desce na vala, já é queimado imediatamente. Pra eles deixar de ser sonso e cínico. Como se pudesse falar uma coisa tão inocente, chamar o sujeito de sonso, de cínico.
violentadorzinho, pedófilozinho. Não é isso. Né? De genocida pra cima. Genocida já é uma coisa a ser fascista, a ser comunista. Sentir culpa quando elogio, não sentir culpa quando eu elogio. Posso te dar um abraço? Eu vi meu marido ali no quarto, vim aqui conversar com você. Mulher maravilhosa, aparentemente. Não acredito que eu não seja maravilhosa. Mas até que prove o contrário e o senso total. E o que significa isso aqui? Quem viu? Nem lembro agora, se eu olhar de novo em algum lugar, não sei nem quem é. Isso é um erro. Se eu sou uma estrela ineditamente incomparável, ela viu isso, eu vi isso nela. O que está de errado? Por que esses são momentos perdidos? E até onde isso é perdido? Hã? Até onde isso é senso de que um está fora, um está dentro num dado momento? E não se vê mais por quê? Sendo que constantemente eu rastreio tudo e a gente tem altura, profundidade, lateralidade. Sensos e multidepartamentos enchendo o rabo o tempo todo, que no mínimo tem que querer ser seriado. Porque é assim, ó, faz tudo comigo. Deixando duro, a bunda dura, carnaval tá aí. E como assim, num dado momento vai pôr um chip? Não pode. Ou, que é botar um chip? Pra fuder porcosamente todo mundo quer. Ó, tem uma promoção ali no num lugar campestre. Ah, solta um gasoso, mistura uma água leve, parasimpática. Pô, dá uma onda do caralho, de repente acende a luz antes de apagar. Imagine, você ainda pode criar inédita quando apagar e aproveitar o tempo que acendeu. Que é a fração que nem Jesus conseguiu e ainda Hitler deixou os pedaços. Aquele pau de bosta. Pergunta-se, ou responda-se, ou ele manda perguntar, ó, Jesus aqui, da direita, Hitler na esquerda, ou tá errado? Perguntar entre os outros nacionalistas, ou nacionais socialistas, como que a coisa acontece? Que é uma casinha, tem que ser nacional ou tribal. O que virou nacional e globalizado? Ai, se for assim, vai ter sempre um que vai mandar demais. Tem sempre um que manda demais. Quem é que quer fazer demais para que o outro não mande mais? Constantemente só querem a parte boa. O que é a parte boa? Nascer e morrer. Porque já renasce. Então, um agudo máximo do Big Benzializado, fracionado, bum, do bum, bum. Bate no cu e volta. Vai outro cu. Cuzismo. Grandezo. Bando de gente porca, fétida. Eu falava um dia, o que é? Como se faz para contar a própria história e justificar todos esses bandos de demônio? Aí, de repente, minha filha... Como assim? Tá doido? Você deu pra entender? Não tem ninguém ali, não tem ninguém ali, não tem ninguém aqui, não tem, sou eu. Linhagem sagrada. Pega esse termo laico aí, tá bom. Não, tô entendendo, não sou surda, meu filho, tá dentro, tá fora. Tem só eu até então materializado, mas tô ouvindo. Tem priorado também, você quer? Aham, pode escolher, ou tipo, escolhendo pra você, eu tenho esses daqui, qual que você quer? Numera aqui. Falei, que é uma questão de história, ou de campo histórico, aí a gente tem um correntismo, mas tem uma sustentabilidade multitemporal, que é a receita. É uma receita temporal que reversifica, ou tem todo um contexto. Você tem que prestar conta, porque você precisa de uma amostra grande, você tem que saber lidar com tudo isso aí, tá? Falei, então é por isso que eu tava fazendo esse monte de coisa e sentindo pior, a ciência, mas não era. Ficava o dia inteiro nisso, por que eu fui me culpando? Por que não é hipertrofia, mas não é, atleta, mas não é, educação física, mas não é, escola não é, isso não é, e onde que essa porra chega? Trabalho não é direito, mas tem que saber o direito, tem que saber o campo, tem que saber o esporte. Que porra é essa? O que os outros fizeram? E o que esses todos fizeram? Ali, lógico que sou eu. Não sou eu, vai ser quem? E que tem que comprovar, bater no peito que sou eu. Falei, trem chato, tá?
Porra, num dado momento era só falando, porra Deus, você me fudeu de novo. Tem que sempre, como que fica inconsciente para, acaba e penitencia e tal, e depois volta a coisa toda prestando conta e tem que multicrucificar tudo isso. Mas num dado momento você sentiu que era cruz? Se você não vê esse bando de demônio? Não. Não era dor, era cansaço, era protocolo. Aí de repente eu também tiro tudo isso daí, te tiro fora do tempo, agora deixa você vendo os demônios. Te excluindo de tudo e daquilo que é uma lembrança e de multilembrança que nunca foi esquecido. Você não é linhagem sagrada, não? Sou sim. Você está falando com o diabo? Não. Se não fosse Deus, eu falaria se não fosse Deus, mas é Deus, não existe o meio grávido. E num dado momento você pode fuder, tem cabaço, não tem cabaço, você entra e sai mesmo assim também, percebeu que também acontecem as coisas? É, acontece sim. Precisa de 7 dias para fazer o mundo? Não. Hã? Não. 7 dias? Tá doido? Pode, isso tudo é pela receita que você está mostrando. Tem que ter sido mais de 7 dias, não é? Mas a receita que eu estou mostrando, né? É pequenininha, ainda que infinitivo. Ou seja, o que é que eles estão filmando e mostrando, né? Precisam caber numa lente, né? E dizer que estão vigiando. Fizeram o trabalho que estão vigiando. Eles podem evitar caso Deus quisesse explodir, é? E caso Deus, e caso acreditassem, né? Pergunta para eles, manda um recado para mim. Fala com eles, a gente manda um recado. Falou sim, Apex. Apex. A dona do pedaço. Mas o que ela tá fazendo no meu lugar? Por que não é ela? E é outro tipo de dono do pedaço. O que virou, né? Estratificações vocacionais, desvocacionais. É. Homenagem. Vamos fazer homenagem. Fazer um popularismo. Caso na hora, né? Da Santa Ceia da cegonha. Passar a nota. O que eu acho que eu vou fazer amanhã é uma sensação de que não parei para repensar o treino, não sei. Dor nas vistas, por cima. Muito cansado. Sorte que aqui não deixa de ser isso aqui agradável, não me incomoda, quase não tenho contato com ninguém. Amanhã tem que ir pra cozinha também ajudar a outra. Tem coisinhas que a gente acha que não tem peso, né? Cheguei, fiz todas as coisas, chego olhando na frente se tem a cadeira. Obra, fui até lá em cima e abro até pra ver se eu preciso de entrar em tudo, ver se tem alguma coisa ligada. Olha os lixos lá embaixo, olhei se estava aberto para fechar, para não esquecer de forma alguma, fechar lá fora. Se tem papel em todos os banheiros, se tem alguma coisa esparramada, se alguém esqueceu o que, um diferencialzinho. Qual hora que tem que ligar a sal, ligar, desligar, abrir a porta, fechar as portas, que hora que tem que buscar o que para quem. Fecha ali fora, se chover, bota tapete, fecha os negócios. Né? Andarilha lá, liga, alterna as coisas lá, horário, qual que é o que, água planta, indica água 300 mil plantas, carrega coisa, desce com coisa, leva dinheiro. A mulher falando aqui, eu queria poder denunciar a cidade. Ela falou, por quê? Ela falou, tô ficando a velhinha denunciadora, tá? Ela botou panorama de muita coisa inteligente. Trouxe a caneta e você sente culpa de falar algumas coisas, porque de fato algumas coisas são incongruentes em todos os lugares. E eu nunca quis ser invasiva. Você conhece uma pessoa, você tem que entender a imprudência de algumas coisas, mas até onde vão a imprudência de algumas coisas. Quando inclusive para denunciar, ela falando, você já comprou em toda a cidade? Só tem, ela falou assim, o supermercado está emitindo nota e pergunta todo dia, passou a permitir, e acho que só a farmácia do Darcy. Nenhum lugar na cidade eles declaram porra alguma em lugar nenhum. Mas é só você, porra, todo lugar é assim. Aí ela senta aqui comigo, tá vindo direto, deixar aquele cappuccino lá pra sempre passar, dar pra ela, que é de queijo, mas vai acabar e depois não dá nada. Aí ganhei uma canetinha, olha, essa caneta que é o nome? Recarregável. Tinha dado a bolsinha douradinha, ela comprou, falou que foi comprar presente de aniversário pro cara, que deu presente.
falou que queria que fosse aonde, ela não ia, ou seja, ela parece que nem vai em outros lugares, ela gosta de vir aqui, gosta e traz muitas informações boas e é muito lúcida, ficou doida, porque o marido fez isso e aquilo, algumas falando, que tem muita conveniência de gente muito podre. Tem sim, ela falando sobre conversar com todo mundo, sobre pessoas que não são aqui, sim, a podridão de muita coisa, minuciosidades do racismo que desclassifica quem é o branco também. Um papo muito bom. Ainda tem situações quando você vê o que são particularidades tais e que algumas coisas que ficam apontadas, mas que é uma culpa ter que dizer. Quando você vê que um papo é muito bom, agrega, provavelmente foi uma pessoa que exerceu uma profissão com seriedade, sim. Agradeceu várias vezes o que eu fiz, não quero mais, não faz isso mais, não tá bom demais, foi muito, foi não sei o que, muito obrigado, agradeci, abracei a caneta, nossa, a caneta aí pra você escrever, ó, escreveu o nome de quem você vai casar. As meninas falam, ficou doido porque o marido enganou, não sei o que, eu não sei. Não, ainda contou se foi casado, foi isso, aquilo, não sei o que lá, tudo um papo muito bom, muito consciente de muita coisa. E tem gente que não quer nem ouvir e não tem contato, mesmo a pessoa que vive sozinha. Então, às vezes eu tô ali na esteira vendo, já de manhã, ou como tá perambula, ou as coisas que andam, mas trouxe uma